A paz do Senhor, eu sou a Alana, da De Cruzeiro, e em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler o livro de Gênesis a partir do capítulo 26. Vamos à leitura de hoje. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão, por isto foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor a Rebeca, porque era muito formosa à vista. E conheceu que, como ele esteve ali há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto? Que fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor os abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e o que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiram com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou aquele lugar daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque escavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro.
Depois despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bassemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, trazemo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu filho, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me alpapará meu pai, e serei os seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não benção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traz-me. E foi, e tomou e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele, seu pai, e disse: Meu pai. E disse ele: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou a Jacó Isaque, seu pai, que apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: És tu, filho meu, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que coma de caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro de suas vestes e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e da abundância do trigo e do mosto. E serviram-te povos e nações que te encurvem a ti, se o Senhor teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam que te amaldiçoarem, e benditos sejam que te abençoarem.
E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai. E disse ao seu pai: Levante-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E disse ele: Sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e eu comi de tudo, antes que tu viestes, e abençoai-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: Abençoai-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes se enganou a minha primogenitura. Me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os irmãos lhe tendo dado por servos, de trigo e de mosto, e tendo fortalecido, farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú ao seu pai: Tenho uma só bênção, meu pai. Abençoai-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, dando-te libertares, porém que, portanto, te libertares, então sacudirás do seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Este, de Jacó tomar mulher da filha de Et, como são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Capítulo 28. Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-Arã e à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padan-Arã, a Labão, filho de Betuel, a Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padan-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulheres das filhas de Canaã.
E Jacó obedecera seu pai e a sua mãe fora a Padan-aram. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul. E a ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fostes, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, e até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu a paz tornarei a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de todo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que o poço do campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e moviam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço em seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E eles lhe disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E eles disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Ele está bem? Disseram: Ele está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: Não podeis até que todos os rebanhos se ajuntam, e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber a ovelha de Labão, irmã de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou, e o beijou, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe:
verdadeiramente és tu o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. E depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros e de Raquel era formoso semblante de formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu a te dê do que a dê aos outros varões, ou fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã que vê que era Leia, sua filha, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho, pois, servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana destas, então daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana dessas. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e a serviu como ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: portanto o Senhor viu que eu era aborrecida, deu-me também esse, chamou seu nome de Simeão. E concebeu outra vez e teve filho, dizendo: agora esta se juntará ao meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome de Levi. E aconteceu outra vez e teve um filho, dizendo: essa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis-me aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: como lutas de Deus, tendo lutado com a minha irmã, e também venci, e chamou o nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, em segundo filho a Jacó.
Então disse Lia: para minha aventura, por que as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. E Ruben, nos dias da cega do trigo, achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dai-me mais mandrágoras do teu filho. E ela disse: e já pouco que hajas tomando o meu marido, tomaras também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo essa noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Lia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus o ouviu, e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve José, disse a Jacó a Labão: deixa-me ir, que vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me os filhos das minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. E ei-me, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até a multidão, e o Senhor te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, e me fizeste isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça do dia de amanhã, quando vieres o meu salário, estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por futuro. Então disse Labão: tomará que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e tudo moreno entre os cordeiros, e deu na mão dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de avaleira, e de castanheiras, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que as varas havia. E por essas varas que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas.
Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de marcar sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar a sua leitura. Os participantes que efetuarem mais de 70% da leitura receberão um certificado no final desse projeto. Acompanhe os demais horários para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.